Direito aqui na Rádio Armazém, a rádio mais fodax do sul do país. E por falar em fodax, nós falaremos sobre insegurança jurídica no direito de família, sobre MGTOW, sobre Red Pill, sobre quem paga a conta e quem não paga a conta. A gente vai falar sobre pensão para cachorro, famílias multiespécies. Vamos tentar fazer tudo isso em meia hora, 40 minutos. Que poder de síntese, hein? Que poder de síntese. Estou aqui com a doutora Aline Garziera, psicóloga, e a doutora Letícia Martins Conceição, advogada. E como são duas mulheres, me parece que sobrou para mim o fardo de argumentar pelo lado masculino, aqui pelo lado da galera do sexo masculino. Vamos ver se eu consigo aqui, porque um já é difícil, agora duas contra um fica pior ainda, né? Mas isso não tem problema. Doutora Letícia, telefones de contato rapidinho aí. Vamos lá. Boa tarde, doutor Guilherme. Telefone de contato 51984817891. Direito de família, né? Família e outros, né? Direito de família, direito civil, isso aí. Se a mulher quer meter o cara no pau ali, porque o cara não pagou a pensão, quiser lá dar uma enquadrada no cara, pegar o filho, fugir... É com a gente mesmo, isso aí. Vocês estão vendo que o nível aqui hoje está acelerado. Doutora Aline, psicóloga, doutora Aline, eu sou seu fã. Sou fã das duas, na realidade. Doutora Aline, meios de contato. Tudo bem, doutor Guilherme. Os ouvintes vão adorar essa conversa de hoje. Então, meu celular é 51 99688 1239 e nas redes sociais alinegarzeira.psi. alinegarzeira.psi nas redes sociais. A senhora atua... faz terapia terapia sexual de casal e terapia sexual individual e terapia de adultos, né, para casos de depressão e ansiedade. Então, a senhora está no lugar certo, já que a Rádio Armazém é a rádio mais fodax do sul do país, e a senhora, que eu, a sua casa. Falando fodax, né? Exato. Não sei por qual que eu começo. Vamos falar de insegurança jurídica. Agora teve uma recente decisão reconhecendo família multiespécie, mandando um cara pagar pensão alimentícia para o cachorro. Quais são as consequências disso? Consequências jurídicas e sociais, psicológicas. Qual das duas começa? Deixa a doutora Letícia, vamos ver. Vamos lá. Vamos falar da parte jurídica, que é porque acredito que a doutora Aline vai ter muito mais aí para a gente conversar, a parte mais interessante, né? Então, questões relacionadas à família multiespécie, né? Então, muito interessante, doutor Guilherme. Hoje em dia, a gente sabe que os nossos queridos pets, eles são considerados membros, né, da família. E qual é a consequência disso nos dias de hoje? Muitos casais, né, que têm pets, têm cachorro, gato, papagaio, enfim, tem lá o seu pet, moram juntos e acabam se separando, vem o divórcio. E daí, como é que fica? Né? Com quem que fica esse animal? Quem que vai pagar as despesas desse animal? Tem direito à visita ou não tem direito à visita, à convivência junto com o animal? Né? Então, assim, são coisas, são temas, né? São questões muito importantes que vieram à tona. Membro da relação que ganha mais, coopera mais com o sistema animal. Isso, então, assim, hoje, o que nós temos, né? O que fala a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul hoje, né? Já foi reconhecido o direito de convivência, direito de alimentos, né? Guarda, né? Então, exatamente os mesmos direitos que eram dados, concedidos, enfim, vistos para as crianças e os adolescentes, também tem se visto isso para o pet. Então, cuidado, se você está casado ou pretende se casar ou se juntar com alguma pessoa, essa pessoa tem animais de estimação, você tem, porque pode ser que depois, no futuro, nunca se sabe. Isso refere a uma obrigação que você não colocou na conta original. Exatamente, você não colocou na conta, né? Mas a pessoa pode pedir a guarda do seu animalzinho, né? Mesmo ele já sendo seu, pode pedir direito de convivência, pode pedir ainda uma pensão, né, alimentícia. Então, isso já foi,
tá? E isso não é algo que nós estamos inventando, teorizando aqui, não. Isso já foi reconhecido pelo Tribunal de Justiça, tá? Direito de pagamento de alimentos, tá? Para um animalzinho de estimação, um pet, regulamentação de convivência, né? Então... Doutora Aline, o que a senhora me diz? Se a senhora é uma profissional de destaque nacional, é rica, renda alta, tudo mais. A senhora se casa com um pobre. Aí o cara tem um cachorro lá. E a senhora sabe que, em caso de separação, talvez a senhora tenha que marchar uma pensão para o cachorro do cara. A senhora iria achar bom essa situação aí? Não, acho que não, né? Mas eu iria até recorrer aos advogados e perguntar: no casamento ou na união estável, eu deveria citar o pet como assim como eu deveria citar os meus bens? Essa é a insegurança jurídica, pelo seguinte: quando a gente entra numa atividade, tem uma previsibilidade de regras ali. Até pouco tempo atrás, o que se esperava de um casamento, os riscos que se esperava de um casamento que não desse certo eram tais. Agora parece que depois que o cara começou a brincar ali de casamento, ele pode ser surpreendido por riscos que não estavam na conta. Essa é a questão, doutora Aline. O que a senhora me diz? Entendi. Não, é porque eu fico pensando assim, eu já lhe ouvi várias vezes, né? E assim já ouvi outras advogadas, além da doutora Letícia, falando sobre as uniões estáveis e de que os casamentos, então, deveriam sim ser com separação total de bens e não com comunhão, né, universal, que era talvez o padrão mais antigo que se utilizava. Me corrijam se eu estiver... É 77 é o padrão, é o comunhão universal. Que era Exatamente. o padrão, era. Né? Tipo, talvez do casamento dos meus Universal pais talvez era o padrão mais usual, era esse, assim, né? E é por isso que eu fiz a pergunta, porque talvez os pets é algo recente, assim, né? Uma introdução recente. O valor que eles adquiriram, né? Que eles adquiriram Sim. dentro das famílias. E muito talvez por até vir como uma substituição, às vezes, né? Uhum. Nem sempre, mas às vezes substituindo os filhos, né? Então não teremos filhos e só teremos pets. Eu tenho pacientes, por exemplo, que já decidiram aos 30 anos que não terão filhos. Ainda não têm pets, mas não terão filhos. E por que eles decidiram não terem filhos? Porque não se veem como pais e veem outras pessoas que já têm filhos. Homens ou mulheres, preponderantemente dizendo isso? Casais héteros. Casais héteros dizendo que não querem ter filhos. Não, eu tenho pacientes que já até deram entrada no pedido no plano de saúde para fazer vasectomia. Então, por quê? Porque já observaram, pela sua própria condição na sua história, de observar o que aconteceu na sua própria história, por observar outros casais que sim tiveram filhos e talvez a gente enxergue assim, tipo, nossa, talvez essa pessoa não devesse ter filhos, porque trata o filho de forma tal que talvez tenha tido por uma questão social e não porque tivesse aquele amor, nossa, eu me sinto mãe, tipo, como mulher, eu só vou ser mulher plenamente se eu tiver filhos, mas na verdade talvez não fosse o caso e teve filho muito mais por uma condição social, né? E entendem que não, assim, só que quem não tem filhos, e aí eu me enquadro nesse grupo, as pessoas julgam as mulheres que não desejam ter filhos. Como assim tu não quis ter filhos? Uma pressão social. Uma pressão social, do tipo que se você não quiser ter filhos, parece que você é um ser estranho para a sociedade, né? Não ter filhos é como se fosse algo atípico, porque sexualmente falando, você, mulher, né? Tem a finalidade de gerir, né? E aí, por isso que depois da menopausa as mulheres entram em depressão, porque elas então pararam com a sua finalidade fim, que era de reprodução. Então elas entram num processo de depressão, porque, bom, então agora eu não tenho mais nem sexualidade, porque eu não posso mais gerir, não posso mais reproduzir, né?
Então, essas pessoas aí, às vezes, vêm e incluem os pets como uma substituição de afeto. Ok, mas a minha pergunta, o meu questionamento é o seguinte. Existe um casal sem filhos e sem cachorro. Eu adoro cachorros, eu adoro. Não, eu também. Claro. Eu sou cachorreiro. O casal não tem filhos e não tem cachorro. Aí o cara vê ali essas últimas notícias de casal se separando e o cara tendo que pagar pensão para os cachorros. Isso não inibe, isso não permite que pelo menos parte do eleitorado aí pense 2 vezes antes de ter um cachorro, ou pior, ou muito pior. Eu acho isso um crime horrendo, ou pior. Pense em, antes de pedir a separação, antes de providenciar a separação, pense em dar um fim no cachorro? Não existe esse risco por parte da população? Doutora Letícia, quer falar aí? Eu tava só esperando aqui a minha vez. Eu estava ouvindo atentamente as considerações. Não, eu sei. Mas eu estava acompanhando atentamente as considerações da doutora Aline, né? Muito interessante isso, porque tu sabes, Aline, que a gente percebe através da tua fala que a gente tem a questão social, né, que ainda é muito atrasada, assim, né, as pessoas recriminando as mulheres que não querem ter filhos, os homens também, mas não tanto, né. Então a gente tem ainda um pensamento dentro da sociedade que é muito antigo, assim, arcaico, né, nesse sentido. Mas, em contrapartida, a gente também tem aquela parte da sociedade que já se desenvolveu e que tem outros tipos de pensamento, né? E aí o direito ele precisa intervir e ele precisa trazer uma resolução para todas essas pessoas. Das que têm um pensamento mais conservador até as pessoas que possuem um tipo de pensamento mais libertário, mais progressista, né? Em termos de socialmente falando, enfim. Então, é muito bacana a gente conversar sobre isso. Mas, respondendo ao questionamento do Dr. Guilherme, né? A gente percebe hoje, Dr. Guilherme, um movimento muito forte por parte dos homens de um receio, né, em entrar em relacionamento, né? Claro que a gente não pode generalizar, mas existe uma parte, existe um perfil, digamos assim, de homens que a gente percebe um receio mesmo deles entrar dentro de uma relação de namoro, entrar dentro de uma relação de união estável, casamento, filhos, né? Exatamente. Por que isso acontece? Né? Por que isso acontece? Justamente porque hoje nós temos muitas leis, né, criação de jurisprudência também, né, de entendimento dos tribunais, que acabam protegendo a mulher, né, e o homem não tem o mesmo respaldo. Né? A gente não pode dizer que os homens têm os mesmos direitos, porque não seria verdade. Né? A gente vê, por exemplo, muitos casos onde o casal tem um apartamento, tem um imóvel, a mulher quer se separar, mas ela não tem para onde ir. E aí, como é que ela faz? Né? Ela quer tirar aquele cara de casa, ela quer ficar com a casa para ela, e o que ela faz? Ela vai lá na delegacia, faz um boletim de ocorrência, diz que está sendo agredida, enfim, está sofrendo violência doméstica. Violência psicológica. Violência psicológica, enfim, é algo totalmente subjetivo, né? E esse boletim, essa denúncia, ela segue adiante quando vê o cara está recebendo uma intimação para sair de casa, né? Uma medida protetiva. Ainda que a casa seja dele desde antes da relação, né? Isso. A casa pode ser dele, a casa pode ser dela, a casa pode ser dos dois, né? A casa pode não ser de nenhum dos dois, pode ser alugada, ele será retirado desse imóvel, né? Isso é um direito que hoje é exclusivamente das mulheres, praticamente. E se a mulher tiver filho dela, fica mais fácil ainda, não fica? Mais fácil. Se a mulher ela tem filhos, se é comprovado que existem crianças, né, menores de 18 anos, que são dependentes dela, ou até estudantes já maiores de 18 até 24, que sejam economicamente dependentes, né, estão estudando, estão na faculdade, enfim. Se essa mulher ela tem pessoas que são dependentes dela,
mais fácil ainda, né? Daí não há nem o que se falar. Então, o cara, ele basicamente, ele entra, né? Ele pode entrar, ele pode comprar a casa pode ser dele, e ele simplesmente sai com uma mão na frente e outra atrás, e é isso aí, né? Doutora Aline, eu não sei se a senhora paga aluguel, se a casa é própria, mas vamos fazer de conta que a sua casa seja somente sua. Eu tenho 2 filhos. Aí eu resolvo agora aqui no programa, quer casar comigo? Eu só disse que quer. Aí eu e os meus 2 filhos, a gente vai aí de mala e cuia para a sua casa. Digamos que a legislação fosse invertida. E se bastasse que eu fosse lá na delegacia dos homens dizendo assim, a dona Aline ali pratica violência psicológica. E aí eu consigo uma medida protetiva para ele arrancar da sua casa. A senhora não ia ficar meio receosa de casar comigo e me botar dentro da sua casa? Eu acho que isso que a doutora falou, assim, é muito verdade. Isso que tu está dizendo, assim, eu tenho muitas pessoas que eu conheço, muitas mulheres que eu conheço que têm esse receio, né? Não talvez tanto do cunho jurídico como vocês estão trazendo, mas do receio em si de se relacionar, porque parece que está tudo muito confuso, né? E aí, quando eu ouço vocês, e eu acompanho muitos advogados, né, falando sobre essas questões, parece tão surreal, assim, acreditar, porque me parece muito mais uma questão, para mim, pessoalmente falando, de índole de valores, assim, eu jamais, tipo, se o inverso fosse verdadeiro, né, se o senhor me convidasse para ir morar com o senhor, eu jamais, tipo, se acontecesse alguma coisa, eu iria pedir algo, sabe? Detalhe, no momento de crise, isso aí eu vou invadir agora, quando a legislação era mega desequilibrada em favor dos homens, e os homens tinham o direito de, ao se casar com as mulheres, gerenciar os bens que eram delas, obrigá-las a fazer sexo contra a vontade, e estava tudo bem. Se ela fosse reclamar para o Estado dizia que a errada era ela. Eles tinham o direito de praticar adultério livremente, sem nenhuma sanção, e elas não. Quando a sociedade e a legislação era assim, a maioria dos homens usaram e abusaram, aproveitaram dessa farra legal, dessa farra legislativa legal. Veja que do ponto de vista... Por que uma pessoa, no momento de crise, eu me caso com a senhora, a relação desgasta, a senhora se ofende comigo, ou eu com a senhora, tanto faz, e um de nós está mega municiado com ferramentas legais fortes e validação social. A pessoa, nesse momento de crise e estresse, ela tem discernimento, sensatez, sapiência, bom senso, tudo mais, para não abusar da ferramenta legal que o Estado coloca na mão dela? Parece que não, né? A sensação que dá é que... E veja como é incontroverso, porque tudo isso que tu está trazendo, assim, do quando os homens tinham esses direitos, ele vem da história do patriarcado, né? Então, assim, é o patriarcado que conduz isso. Só que a construção do patriarcado perante a sexualidade, você pegar o métier de onde eu trabalho, ela ainda rege muitas relações. Então, muitas pessoas que chegam no consultório, sejam mulheres ou homens ou casais, têm muitas crenças oriundas do patriarcado. Mas aí, quando a gente vai para o lado legal, que é o que vocês estão trazendo, e aí entra a legislação, que daí mudou muito. De certa forma, sim, algumas coisas acho que foram importantes para as mulheres, né? No sentido de que a gente conseguiu sair para poder trabalhar, que a gente não ficou mais, parecia meio refém dos homens, no sentido de que eles tinham a guarda, né? A questão da guarda dos bens, e que a gente não tinha o direito, a questão, então, do adultério, porque eles poderiam sim ter casos extraconjugais para manter os filhos legítimos, essa era a concepção. Mas do ponto de vista legal, isso, quão complexo é, né? Porque a ideia que traz é bem isso, assim, que tu trouxesse, assim, parece que as pessoas perdem um pouco o discernimento e como se eu quisesse prejudicar o outro, assim, e na verdade, a gente já discutiu isso, eu e o doutor Guilherme,
quando tem filhos, então parece que eu quero despejar nos filhos a minha raiva de algo que aconteceu. Então, eu não tô preparada, assim, a relação às vezes já não vem bem, quando chegam para nós do consultório, a gente identifica isso, que a relação já não vinha bem há muito tempo, e talvez já devesse ter sido terminada antes, ou devesse ter sido tratado, o que não vinha bem há muito tempo. E aí, se de fato ela não tem como continuar, a gente não deveria depositar nas crianças, né? Então, a gente está falando de alienação parental, entre outras coisas mais. Mas a gente não consegue lidar com as nossas próprias frustrações. Acho que o que é pior hoje em dia é que as pessoas não querem mais se sentir frustradas. As pessoas não aceitam mais. E a gente vem numa batente de que os próprios jovens atuais, eles não querem se sentir frustrados. Eu que vim do mundo do trabalho, percebia isso, assim, mesmo no local de trabalho. Eu não posso me sentir frustrado, não posso me sentir triste. Então, os pais também protegem muito as crianças porque elas não podem sofrer, né? Tipo, mas nós vimos, talvez a Letícia não, né, doutor? Porque a Letícia é novinha, mas eu e o doutor Guilherme vemos uma geração de que... Começou aí o preconceito etário. Aí, tá vendo, né, doutora? Eu tô só anotando aqui, né? Pois é, mas a gente veio de uma geração de que a gente... Sim, tivemos muitos momentos de que não era tudo flores, né? E que enfim, hoje a gente olha para trás e entende que os pais fizeram o melhor que podiam na condição que eles tinham, até economicamente, assim, porque não tinha outra situação para poder nos ofertar. E a gente, enquanto adulto, tem que poder entender e talvez ressignificar algumas frustrações que a gente teve. Mas a questão, eu já vou passar a palavra para a doutora Letícia aqui. A questão é a seguinte: uma pessoa indignada com a outra, uma pessoa que está mega indignada com a outra, que tem a possibilidade de legalmente e com validação social causar grandes prejuízos para a outra. Via de regra, a tendência é aplicar, é usar dessa ferramenta legal, ainda que injusta, ou é ser parcimonioso e sensato? Pergunta besta, mas eu queria que o senhor me falasse especificamente sobre isso. Aí... Bom, acho que eu vou... Mas queria que a doutora psicóloga Aline dissesse. A criatura está possessa de raiva, ela está vivendo. E a Aline pode fazer isso, fazer aquilo, fazer aquele outro. Aline, das pessoas que chegam no teu consultório, a maioria, elas, tu percebe que elas têm esse viés, assim, de enfrentamento, ou que elas procuram primeiro fazer tudo certinho, tudo como manda o figurino. Moralidade. A parte ali consensual, mediação e tal. Como é que funciona isso? Não, às vezes já foi... Aqui o primeiro lugar que eles vão é no advogado, né? Mas o primeiro advogado? Não vamos ver na senhora. O primeiro lugar que eles vão é no advogado. Não tinha que ser o oposto, Deveria ser o oposto, né? Então, assim, nem sempre vem para o psicólogo primeiro. Mas você já está respondendo, né? Se antes do cara ir no psicólogo, ele vai no advogado... E aí, e é engraçado, esse dia eu conversei com uma advogada, que é minha parceira, ela disse assim, eu vou te encaminhar uma pessoa, porque, na verdade, eu conversei com ela, e era essa a minha pergunta que eu ia fazer para a doutora Letícia, porque daqui a pouco, veja que às vezes o advogado tem que ser um pouco psicólogo, porque às vezes a gente deveria ter essas parcerias, e essa minha colega essa colega de vocês fez isso, né? Disse, olha, eu acho que antes da gente dar continuidade, porque às vezes a pessoa está tão... possuída, né? Vamos usar essa palavra assim, tipo, tão cheia de raiva, tão cheia de rancores, porque daí, em algum momento, tipo, não foi a gotinha d'água, o copo extravasou e daí vem tudo à tona. E aí ela disse, olha, eu acho que antes da gente dar a sequência, porque talvez tu nem tenha tanta certeza assim, se é o divórcio que tu quer, porque tu não sabe se tu quer sair de casa, mas tu estás muito machucada, tu deveria ir no psicólogo. Então, eu vou te indicar uma psicóloga para ti poder ir na psicóloga e depois tu volta aqui para a gente poder conversar. A pessoa tem que se entender primeiro, pra né? Pessoa, entender exato, o que ela quer, para depois ela poder juridicamente resolver o que vai fazer. E ela entender a situação que aconteceu, porque, na verdade, naquele episódio em especial, tinha havido uma traição,
Porém, ela não queria sair da casa, porque se fosse seguir com o divórcio, então tudo ia ser dividido, inclusive a casa ia ser vendida, mas para isso ela tinha que sair da casa. E aí a pessoa não queria sair da casa, porém ela não tinha dinheiro para comprar a parte do marido. E por que então, ela não acusou o cara de violência doméstica para pegar a casa? Não, ela não tinha ela não teve essa ideia, porque se ela tivesse tido essa ideia, daí, né, poderia. Olha, Bem dando possível. ideia para os Ela não teve ideia. A gente não, acabou de dar ideia. Acabamos de dar a ideia. Acabamos de dar ideia. Pois é. Mas... Então, nesse cenário, doutora Letícia, nesse cenário, a cliente aqui da doutora Aline só não acusou o cara de violência doméstica, mas não teve a ideia. É basicamente isso, doutor Guilherme. É muito, eu como advogada mesmo, eu digo, eu fico muito triste, né? É uma realidade muito triste essa nossa que a gente vive, porque direito de família, assim, como a gente estava conversando lá no início, a gente pode tentar prevenir, pode tentar diminuir os riscos, né, que as pessoas têm através de alguns contratos, através de alguns acordos, porém a gente nunca sabe o dia de amanhã. A gente nunca sabe se a pessoa vai chegar e vai fazer uma denunciação caluniosa, vai entrar com uma... E a casa é um fator... Entende? Aí então... eu digo para o meu cliente, eu digo assim, se tu é homem, não é nem homem, se tu é homem, né? Se for homem, tu quer iniciar um casamento no estado, beleza. Ou tu vai morar na casa dela, ou vocês vão dividir um aluguel. Tu até pagou o aluguel sozinho. Mas na tua casa, não. Qual é a tua opinião, doutora Letícia? O que eu percebo, né, doutor Guilherme? Embora seja uma triste realidade, a gente não tem como profissional do direito, como advogado, dizer o contrário disso. Seria uma irresponsabilidade minha se um cliente chegar até a mim, me consultar, enfim, e perguntar, doutora, estou me juntando com uma pessoa, o que eu faço? Como é que eu devo proceder? Primeira coisa que eu vou dizer para ele, olha, vamos fazer um contrato de união estável, né, com o regime da separação total de bens, né? E vou indicar sim que ele vai morar na casa dela, porque se ela decidir que não quer mais, ela pode tirar ele de casa facilmente. Ou, como o doutor mesmo colocou, morar de aluguel, né? Porque o aluguel no nome dela, preferencialmente, né? Porque é isso, essa é a realidade, né, que a gente vive hoje. É uma insegurança jurídica, a gente não sabe, né? Se a gente depender... A doutora Aline está ficando nervosa ali, estou olhando aqui a... Eu já tenho uma terceira opção já. Castração. Queremos ouvir. Mas, assim, doutora Aline, o que você pensa, né? Juridicamente falando, eu digo assim, eu particularmente posso dizer assim, mas isso não me serve. Bom, cada pessoa sabe aquilo que serve para si ou não serve, né? Mas, pensando única e exclusivamente nos riscos envolvidos daquele negócio, né? A gente não tem como dizer, olha, tu pode sim comprar uma casa, tu pode sim morar na tua casa, mas o risco é esse. E é só do homem. Pode ser. Doutora, diga o que a senhora estava fazendo uma cara séria, fiquei nervoso. Não, é que eu há muito tempo atrás, isso faz muito tempo, eu ouvi uma entrevista da Marta Medeiros. E ela tinha um relacionamento com uma pessoa e ambos tinham um apartamento no mesmo prédio, mas cada um ficava no seu apartamento. Então, quando eles queriam se encontrar, em determinado dia, cada um ia para o apartamento do outro. Tipo, hoje a gente quer passar a noite juntos, então a gente vai passar a noite no teu apartamento, a noite no meu apartamento. E eu, particularmente, vejo que talvez essa seja uma alternativa até interessante, assim. Mas isso não é um pouco inacessível para a maior parte da população? Não, mas veja, no cenário que o senhor trouxe, né? Tipo, temos duas pessoas, cada uma mora já numa casa. O senhor deu a opção assim, bom, daí talvez a opção seria alugar uma casa, né? Para daí então morar, e dividir o aluguel. Bom, poderia cada um continuar morando na sua casa, para correr menos riscos.
E talvez não pedir comida sempre... Aí, tipo, bom, daí um dia tu pede comida na casa de um dia na casa do outro. Não, é que essa questão é para evitar a caracterização da união estável, né? Sim. Mas eu quero iniciar uma união estável. Sim, o melhor é fazer o que a doutora falou, é melhor alugar o apartamento ou ir morar, no caso, na casa da mulher, né? Para evitar, no caso do homem, para evitar o risco, assim. Tá, assim, antigamente a pessoa não se preocupava, não esquentava tanto a cabeça com isso. Não, exato. É tipo, antes, talvez o maior pensamento antes era pensar no relacionamento, né? Tipo assim, será que eu vou me relacionar? Como que o que eu vou fazer para me relacionar? Né? A gente sempre fala assim, tipo, talvez fazer uma lista de valores ou de qualidades que eu gostaria que aquela pessoa tivesse, né? Tipo, pelo menos 100 características, e daí eu vou tentando expurgar para tentar ver se eu encontro pelo menos 20 características, né, em alguma pessoa daquilo. Só que agora a gente está pensando em o relacionamento como um business, né? Pensando pela ótica jurídica, a gente está pensando que eu tenho que avaliar, inclusive, o relacionamento como um negócio. E aí, sim, de fato, não que perca o romantismo, não é sobre isso, assim, não é romantizar as relações, mas, de certa forma, elas ficam mais frias. Essa é a percepção que eu tenho. A separação total de bens não é um indicador de que a relação é pautada no amor verdadeiro? Isso é uma outra coisa. Agora eu vou interromper vocês, que eu percebo, assim, né? Antigamente as pessoas, socialmente, elas tinham a visão de que, ai, como é lindo, nós vamos juntar tudo que é meu é seu, tudo que é seu é meu. Isso era o amor, o romance, né? Metade da laranja. Isso, a metade da laranja, aquela história toda de, nós vamos construir juntos. E bacana, né? Pode ser que para muitas pessoas isso realmente funcionou e funcionasse, né? Mas hoje não é o que a gente percebe, né? O que a gente percebe é justamente o caminho um pouquinho inverso, um pouquinho diferente, né? São duas pessoas, não é a metade da laranja. São duas pessoas que vão ter, cada um vai ter a sua profissão, cada um vai ter o seu trabalho, cada um vai construir o seu patrimônio como bem entende, né? E o relacionamento afetivo, ele fica única e exclusivamente por si só. Ele se sustenta, né? Então, acaba que as pessoas que elas querem se relacionar hoje, o amor genuíno, o amor verdadeiro, o amor puro, não seria justamente, então, retirar a parte financeira, econômica dessas relações, em vez de dizer assim, tudo que nós construímos é nosso. Não, mas às vezes a pessoa tem uma vida antes, né? Doutora, às vezes a pessoa teve um casamento, teve filhos, enfim. Doutora, os seus pacientes, a senhora sabe qual é o regime de bens que a maioria utiliza? Não, o regime de bens não, né? Mas sempre há a pergunta de como são divididas as despesas da casa. Tipo assim, qual a profissão de cada um, quanto eles contribuem, quanto cada um contribui com as despesas da casa ou não, quem controla o dinheiro, quem paga as contas, sabe? Tipo, na maioria das vezes, como é que é dividido? Normalmente tem conta conjunta. E um percentual do salário, por exemplo, é colocado na conta conjunta e é administrado para pagar as contas, e o restante cada um administra com as suas questões pessoais, assim. E às vezes eu faço eles pensarem sobre isso, porque às vezes esse é um dos motes que tem reflexo na sexualidade, porque eles não conseguem... nós falamos de contrato de valores, né? Tipo assim, então o dinheiro é um valor. E aí, isso tem reflexo na sexualidade, porque eles não sabem se organizar. Então, às vezes, eles ficam brigando por centavos. E aí, isso tem um reflexo porque eles vão para a cama discutindo sobre as contas. Então, a gente faz eles fazerem um contrato de valores e fazer essa divisão. Então, quanto é que custa uma noite bem aproveitada? E como o pessoal troca uma noite bem aproveitada por uma merreca, né? Não, eu já tive pacientes que diziam assim, tipo, doutora, mas ela me cobra até os centavos.
Tá, então, para acabar com os centavos, então vamos fazer uma divisão, assim, tipo, quanto que vai ser para cada um, porque daí nós mulheres, então, tipo, temos salão, temos outras coisas, então, quanto do salário de cada um vai ser para as coisas individuais, quanto vai ser para as coisas da casa, e daí as coisas da casa que está na conta conjunta, não importa quem pegou o boleto e pagou, né? O que, que vai ser da conta conjunta que vai ser pago? Porque daí não tem mais esse estresse, e aí a gente elimina coisas que são estressantes e que podem influenciar numa discussão que está lá no quarto depois, né? Então a gente elimina esse momento. Eu não me identifico, eu não consigo imaginar para mim a aplicação da filosofia MGTOW e a aplicação direta na minha vida pessoal dos valores Red Pill e MGTOW. Mas é inegável que são crescentes. E o que tem de razão, não sei qual das duas quer opinar primeiro, o que tem de coerente e o que tem de incoerente no estilo MGTOW e na filosofia Red Pill? Na verdade, o que eu conheço do Red Pill é que, na verdade, eles quiseram se os homens... É uma filosofia mais... São filosofias mais masculinas, né? Então, o Red Pill, ele quis se distanciar do Blue Pill, que veio de um filme, agora me foge o nome Matrix. do filme, do Matrix. Então, o Blue Pill, ele era aquele homem romântico, né? Que vem, então, quase como do príncipe encantado. Então, ele fazia tudo pela mulher, ele tratava bem a mulher, ele fazia tudo por ela, ele é o cara que dá presentes, enfim, mas que, na verdade, ele seria, às vezes, até maltratado por ela, e mesmo assim ele continuava fazendo tudo por ela. Aí vem o Red Pill, que então não acredita mais no relacionamento, em relacionamentos, e ele vem quase ser como o macho alfa. Então, ele não quer ter relacionamentos, ele não quer se envolver e quer só apenas sair com as mulheres e desfrutar das mulheres. E aí vem uma teoria chamada, então, MGTOW, que é para tentar meio que mediar essa... MGTOW é uma sigla que significa Men Going Their Own Way, homens trilhando o próprio caminho. Para que os homens, então, possam, então, ir para um caminho, assim, bom... Sim, temos mulheres que, de fato, e aí, não falando mal das blogueiras, né, mas, enfim, dessas mulheres que estão no TikTok ou que estão só no Instagram, e que daí nós estávamos falando nos bastidores, né, de vídeos, e assim como saiu a história do Caio Castro, né, da questão de que, não, a gente combate as coisas que o Caio Castro falou, porque ele não quer dividir a conta. Então, daí eles começarem a enxergar que sim, existem essas mulheres, mas que também existem outras mulheres, como eu e a doutora Letícia, por exemplo, que trabalhamos, que temos o nosso dinheiro, que a gente quer construir as nossas coisas sem depender de outros homens. Então, existem essas correntes, assim, acho que elas são bem fortes, elas são bem crescentes, né? E muito mais fortes nos Estados Unidos, porque elas vêm com base no livro do Rational Male, e que vem tomando mais corpo assim no Brasil com uma proporção maior, visto que os homens têm esse receio que a doutora Letícia falou, de se envolver em relacionamentos por conta dessas questões. Eu tenho pessoas que eu conheço que tiveram problemas em relação a isso que vocês falaram, tipo, pessoa... tinha que tomar uma decisão, não tomou uma decisão e foi denunciado na delegacia da mulher sem ter feito nada, e a pessoa foi presa. Eu não entendo muito sobre em que momento que eu faço a denúncia e eu preciso ser preso, porque a pessoa não tinha nem convivência na mesma casa. Mas, enfim, veja, tipo, eu não consigo compreender a ótica disso, né? De que como assim, eu vou denunciar o doutor Guilherme, porque eu tô saindo com ele, daí eu denuncio ele. Tinha um filme Beleza Americana com Kevin Spacey? A doutora Letícia era criança na época, no final dos anos 90. Faz muito tempo, muito tempo. No final dos anos 90, tem uma cena, bem no início do filme, que Kevin Spacey vai negociar a demissão, e ele chega para o empregador diz, não vou te pagar um monte de coisa que o Kevin Spacey estava querendo. E aí o Kevin Spacey disse, olha, eu posso... Quem é que garante que tu me assediou, na época, né? Quem é que não garante que tu me assediou homossexualmente? Se eu te acusar de assédio homossexual, talvez alguém acredite em mim. E aí o empregador dele recuou e concedeu uma indenização trabalhista
que ele não teria concordado se não fosse pela ameaça que sofreu. Estamos falando dos anos 90 e não estamos falando de mulheres. Estamos falando de um homem heterossexual ameaçando outro homem heterossexual de uma falsa acusação de assédio homossexual numa negociação de demissão de emprego. Então, eu não estou falando de mulheres, estou falando de seres humanos. Doutora Letícia? Sim, eu acho que não é as questões nem são mais de gênero, né? Eu acho que elas extrapolam a questão do gênero, já vista que temos questões com os pets, né? Então, tipo, acho que não é nem gênero mais. A doutora pode até me corrigir. Às vezes é muito interessante tudo isso. Às vezes eu converso aqui em casa, né, com os meus familiares, meus pais, meus avós, e às vezes eu escuto assim, nossa, esse mundo tá virado mesmo. E realmente é muito complicado, né? Como a doutora Aline mencionou antes, parece que relacionamento virou um business, uma coisa assim, né? Porque antes as pessoas elas se preocupavam em se apaixonar, em namorar, em casar e viver a sua vida e ter filhos, né? E aquela coisa toda. E hoje as pessoas, elas, antes de entrar na relação, elas já pensam, o que eu vou ganhar? O que eu vou perder? Quais são os riscos que eu corro? Quando eu faço separação de bens, eu não estou indo no sentido oposto ao business. Eu não quero business, eu quero... Não, exato, Guilherme. Isso é uma coisa, é muito interessante pelo seguinte, muitas pessoas ainda que possuem um pensamento retrógrado e acham que a pessoa que ela faz uma casa pelo regime da separação total de bens ou faz um contrato de união estável com o regime da separação total de bens, ela está pensando nos seus bens, está pensando, né, no seu dinheiro, no seu patrimônio. Mas, na verdade, aquela pessoa, ela somente quer não ter problemas, não quer ter dores de cabeça. Caso alguma coisa aconteça, né, cada um segue a sua vida e com o seu próprio patrimônio, ou seja, não vai ter aquela disputa judicial relacionada àqueles bens que provavelmente vai ter, que é o que tem na maioria dos casos, que o doutor sabe porque é o que chega no seu escritório, chega no meu também, são casais que têm tudo em conjunto e acabam depois ficando lá anos, enfim, brigando e pior, muitas vezes com os filhos, né, no meio da história e sofrendo, né, sofrendo uma alienação parental, sofrendo, enfim, algum tipo de restrição em relação ao outro genitor, justamente por causa de uma confusão, por causa de uma briga que é do casal, né? Mas os filhos acabam sofrendo pênalti. Eu estava falando agora há pouco sobre o MGTOW e Red Pill. Isso, então... Nós temos nas plataformas muitos advogados e advogadas que dão dicas de direito em geral. E muito comumente vem a pergunta sobre o regime de bens, e eu fiquei escandalizado quando uma advogada disse, depende. Se ele tiver mais bens que você, se tiver mais dinheiro que você, prefira o regime da comunhão parcial. Agora, se ele for mais pobre que você, prefira o regime da separação total. Esse tipo de material que está lotado aqui, né? Não alimenta a filosofia MGTOW e Red Pill? Sim, é muito o que a gente percebe, né? Eu digo assim, nossa, é um pensamento muito burro, né? É um pensamento muito pobre, né? É muito escasso esse tipo de pensamento, porque essa mulher que ela tá, essa advogada, essa colega, ela tá estimulando outras mulheres a terem esse tipo de comportamento, e essa mulher que ela vai se juntar com um cara que tem mais dinheiro que ela sabe se depois ou amanhã esse cara não vai quebrar e porventura ela não vai enriquecer? Não, ela não sabe. Mas eu estou falando, né? Então, assim, como é... A prévia avaliação de qual é o regime de bens mais conveniente e não qual é o regime de bens mais justo. O que aconteceu, né, doutor Guilherme? A gente percebe que o feminismo ele foi muito bom, né? Ele, assim, a mulher conseguiu alcançar muitos direitos e tudo, mas hoje a realidade que a gente vive, né, que é dessa insegurança jurídica e que tem reflexos muito profundos na parte do direito de família, é justamente ele acaba fomentando esse movimento MGTOW e o movimento Red Pill, e com razão. Né? E o que eu diria é que os nossos colegas
né? Os nossos queridos colegas advogados e a sociedade em geral, as mulheres, elas precisam acordar, elas precisam perceber o prejuízo que ela está sofrendo, né? Porque o que adianta ela ficar tira o cara de casa com uma falsa acusação, com uma medida protetiva? Isso só fortalece uma raiva, né? Tu tá fortalecendo. Então, né? Mas eu digo assim, tirado de casa, aí mas todo um movimento, é um movimento que afasta as mulheres, né? Então, aquela mulher que ela sonha em casar, que ela sonha em ter filhos, que ela sonha em constituir uma família. Bom, o movimento MGTOW Red Pill atualmente, hoje, considerando a insegurança jurídica no direito de família, ele vai justamente no sentido de dizer o quê para o cara? Cara, olha só, eu acho melhor tu nem te envolver, ou tu entra na relação, mas assim, não vai muito, né? Tu fica lá com ela, mas tu não namora, tu não casa, né? Então, assim, no fim das contas, a mulher, ela acaba sendo prejudicada, né? O homem também é prejudicado, mas principalmente a mulher. Doutora Aline, o que a senhora diz disso? Doutora Letícia, concorda com ela? Discorda? Eu discordo, assim, eu concordo e discordo, né? Porque, e aí eu e a doutora Letícia somos mulheres, assim, e a gente, tipo, tem muitas coisas da linha do feminismo que são importantes para a gente, né? Eu que fiquei 20 anos em empresa, assim, vejo que tem muitas coisas ainda que a gente precisa ganhar espaço, que a gente precisa ganhar mais espaço na política, que a gente precisa ganhar mais espaço dentro das empresas, enquanto líderes, né? Se a gente pegar grandes empresas, nós temos muito mais homens líderes ou gestores do que mulheres. Nós, mulheres, não ganhamos, em termos de salário, não ganhamos os mesmos salários que os homens. Então, existe essa disparidade em algumas áreas dentro de alguns núcleos, né? Seja na política, seja nas organizações, enfim. Mas esse tipo de movimento que algumas mulheres fazem, e daí, de novo, eu trago o exemplo do Caio Castro, nos faz colocar a nós, mulheres, a muitos passos atrás. Porque eu não consigo conceber uma advogada mulher, então, assim, se fosse a doutora Letícia, dando esse tipo de dica para as mulheres. Não, se ele for rico, tu vai lá e tu casa na comunhão parcial de bens, porque qual é o nosso movimento enquanto mulheres? Era nós ganharmos independência, né, para nós sairmos da linha do patriarcado. Então, por que agora a gente vai dar a dica assim, não, se ele for o velho da lancha, então tu vai lá e tu casa com a comunhão parcial de bens para te ficar bem e não ter mais preocupações financeiras? Não deveria a gente estar preocupada com o nosso crescimento profissional, com o nosso crescimento individual enquanto mulher, de estudar, de ter espaço para estudar, de ganhar esse espaço que talvez às vezes a gente não tem nas periferias, né? Que a mulher às vezes não consegue sair daquela situação que ela está, que às vezes então ela sofre sim muito com relacionamentos abusivos, ela conseguir sair dessa relação abusiva, para ela conseguir trabalhar, para ela conseguir estudar, e não darmos essas dicas, porque daí as pessoas começam a se basear nos relacionamentos com base no que elas veem no TikTok e no Instagram, que é o que às vezes chega para mim, não, mas o meu relacionamento não é igual ao que eu vejo no Instagram. Poxa, que frustrante, né? E eu tô falando de pessoas super jovens, então, e não tô falando de pessoas que não têm acesso à informação, então, porque não chegam pessoas no consultório para mim, né? Eu não atendo eu tenho consultas sociais, mas não é o maior volume que eu tenho no consultório. Então, veja, não é isso que nós queríamos enquanto mulheres, né? Nós queríamos um espaço onde nós pudéssemos, sim, ser de igualdade, ouvidas, né? Igualdade. Agora, assim, um espaço de igualdade. Agora, quando a gente está reforçando assim, não, eu vou grudar no doutor Guilherme porque ele é separado, porque ele tem dinheiro, e porque então eu posso tirar algum benefício dessa relação, eu não entendo como isso sendo precioso para nós ou valoroso para nós enquanto mulheres a gente ter essa mentalidade. Porque não era esse espaço que a gente queria ocupar. E nem nós darmos dicas para as mulheres para que elas fizessem isso. Né? Inclusive, Aline, isso é retrógrado, né? É um pensamento Sim. muito, porque a gente volta para aquele
patriarcado, aquele pensamento, né? Porque, assim, a partir do momento que a mulher, ela pensa, eu vou me juntar com um cara que ele tem mais dinheiro do que eu, tem mais grana que eu, tem patrimônio e tal. Não é justamente o mesmo movimento que as mulheres antigamente faziam? Né, de se casar e ficar debaixo... Era o movimento que os pais faziam para achar os maridos para as filhas. Para as filhas, eu vou achar exato. um bom partido para ti. Aí o doutor Guilherme é um bom partido, porque no meu caso é um péssimo partido, né? Porque eu sou pobre. Garoto de programa é pobre. Garoto de programa é pobre, tem 2 filhos ainda, daí é mais complicado, né? Então, mas é sobre isso. Então, assim, as escolhas que os pais faziam. Não, aquele ali não é um bom moço porque ele não tem... Ele já tem um garoto de programa, né? Então não é um bom moço para te casar, né? Então a gente vai é sobre isso, porque os casamentos eram regidos por essa circunstância, né? O quanto que ele... Então a gente está retrocedendo em algumas questões. E eu me surpreendo, assim, eu acompanho não só o doutor Guilherme, vejo outros casos, e me surpreende esse comportamento, em especial quando vem oriundo das mulheres, haja vista que a gente luta e segue lutando por muito espaço. Eu fiz uma pós-graduação em Direito de Família, a doutora Letícia também. A impressão que eu tive é que o professor em sala de aula, eu tive uma professora em específico que eu fiquei muito enojado, que ela dava um tutorial de como superfaturar as necessidades para tentar pedir uma pensão alimentícia maior que, de acordo com o critério dela, deveria sempre ser paga pelo homem. Isso em sala de aula, uma professora de pós-graduação em Direito de Família falando isso. Doutora Letícia, a senhora se lembra de algo parecido, não? Sim, me lembro, doutor Guilherme. Então, assim, essa a gente... Eu e o doutor Guilherme já conversamos em outras oportunidades. Infelizmente, essa realidade que ainda... Eu digo ainda porque eu espero realmente ainda estar advogando um dia e não ver mais esse tipo de coisa, né? Não ver esse comportamento. Mas a gente percebe muito ainda um incentivo por parte de advogadas e advogados, né? Em faturar, em ganhar em cima do cara, né? O cara tem que pagar a pensão, o cara tem que... Né? Então, realmente é bastante difícil. Eu até me surpreendi, assim, com um caso que eu soube, tipo, sei lá, eu namorava a pessoa e aí o meu irmão mandou uma mensagem falando mal da moça, né? Tipo assim, olha, eu acho que não é uma boa pessoa para ti, qualquer coisa do gênero, coisas que entre irmãos a gente fala, né? E a pessoa viu a mensagem no WhatsApp, tirou um print, abriu um processo, o advogado conseguiu tirar 100 mil porque a família tinha dinheiro, né? Pessoal, 1 minuto para considerações finais para cada uma. O senhor disse que a gente ia falar 30 minutos e está em 1h18. É porque não, a gente está em menos de 1h18 porque a gravação começou um pouco depois. Ok, beleza. Está em 52 minutos aqui. 1 minuto para considerações finais, doutora Aline. Eu acho que a gente tem que repensar, né, qual é o nosso papel na sociedade, o que a gente quer enquanto pessoa, né, para se relacionar, não só para se relacionar, mas eu digo em questão de valores. Quais são os nossos valores, né? O que a gente está buscando? Porque senão a gente vai partir do pressuposto que as relações elas serão um negócio, né? E eu acho que elas não são um negócio, acho que elas têm que ser um relacionamento onde a gente queira ter outras questões, carinho, afeto, enfim, parceria, mas que elas não sejam baseadas num negócio que eu entre já pensando no que eu posso ganhar financeiramente, né? Porque senão a gente está distorcendo toda e qualquer função que exista num relacionamento, e aí as pessoas vão virar totalmente ermitões e não vão mais viver em comunidade, como disse a doutora Letícia no início. Então, essa é a minha expectativa, assim, mas caso as pessoas tenham dúvidas antes de se separar, aí antes de procurar os advogados, podem me procurar, né, que a gente pode conversar melhor. Seu telefone, para roubar os clientes, que eu gostaria muito que isso acontecesse, eu gostaria que a senhora resolvesse as paradas aí no seu consultório, para que eles não precisassem vir para o meu, e é sério, eu realmente penso isso. Seu telefone, doutor? É 51 99688 1239 ou nas redes sociais alinegarzieira.psi. Doutora Letícia, 48 segundos para considerações finais. A doutora Aline roubou um pouquinho. Então, tá. Então,
Depois de toda essa discussão, o que eu posso sugerir para as pessoas aqui, que os nossos queridos ouvintes você que tem alguma dúvida, que está iniciando um relacionamento ou já está dentro de uma relação, né, tem algum patrimônio, pretende constituir um patrimônio, devido a essa insegurança jurídica que nós vivemos nos dias de hoje, e afetam, né, o direito de família, busquem um advogado, né, para fazer uma consulta jurídica, para verificar exatamente o que vocês estão contratando, né, porque às vezes a gente entra com amor, entra com afeto, mas infelizmente a gente nunca sabe o dia de amanhã, né, e as pessoas precisam viver os seus relacionamentos na sua plenitude, e para isso a melhor forma é justamente afastar, né, muitas vezes a parte financeira, enfim, eventuais problemas, dores de cabeça, né. Então, dica: procure o advogado no início e o psicólogo no final, e não o contrário. Doutora Letícia, telefone de contato. Telefone 51-98481-7891. Eu não tinha passado meu Instagram, é o @leticiamartinc.adv. Mais uma vez, então, leticiamartinc.adv no Instagram. Isso, leticiamartinc.adv no Instagram, e o telefone, código de área 51-98481-7891. Muito obrigado, doutora Letícia, muito obrigado, doutora Aline. Concluo o programa melhor que estava quando o iniciei. Um grande abraço para você que está em casa e até o próximo programa, pessoal.